vai começar o programa de hoje falando sobre algo rotineiro que todo mundo faz. É um hábito que vem desde o Antigo Egito, faz parte do dia a dia de todas as pessoas, sem exceção, mas esse hábito muda muito de lugar para lugar, muda às vezes de família para família. Por exemplo, na Europa, as pessoas não fazem todo dia. Enquanto aqui no Brasil, porque é mais quente, é um país tropical, a maioria das pessoas faz até mais que uma vez por dia. A gente vai falar de banho e vamos saber os mitos e as verdades sobre o banho com alguém que eu realmente confio, considero muito boa no assunto, que é especialista em dermatologia clínica, doutora Luciana Catini. Ela é membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Academia Americana de Dermatologia. O que ela falar pra gente é pra fazer, viu? Que ela não erra, não. Obrigada por ter vindo. Sempre tão querida, tão linda. E ó, a Lu trouxe aqui um monte de coisa pra gente aprender a tomar banho. Você fala assim, como assim, Cláudia? Quem não sabe tomar banho é o cascão, mas às vezes a gente tá fazendo coisa errada, não é? Não, sem dúvida. E é mesmo, Lu? Sim, até nesses dias mais frios, né, não tem uma pessoa que não goste de chegar em casa, tomar aquele banho quente, como você mesmo falou, e ficar pensando no dia, no chuveiro, numa água muito quente e um banho muito demorado. Então é importante que a gente consiga dosar tanto a temperatura quanto a duração do nosso banho, para que isso não traga outros problemas posteriormente. A Luciana Catini é minha dermatologista. Eu vou ter que contar pra você que eu, então, tô fazendo tudo errado. Porque eu gosto de tomar um banho de 20 minutos numa água fervendo. Ai, nossa. Que eu não aconselho ninguém nem colocar a mão. Não pode? Não pode, Clau. Por quê? Então, o que acontece é que a temperatura da água muito quente acaba retirando a oleosidade natural da nossa pele. Então, o que é a oleosidade? A oleosidade é uma secreção produzida por algumas glândulas que nós temos espalhadas por todo o corpo e que forma em cima da nossa pele uma barreira de proteção, que a gente chama de manto lipídico. A hora que é utilizado um sabonete, por exemplo, muito abrasivo, numa água muito quente ou com uma substância que acaba agredindo, por exemplo, bucha ou então aquelas buchinhas vegetais ou mesmo as mais sintéticas, você acaba eliminando essa barreira de proteção e facilitando assim o ressecamento, algumas doenças de pele, como por exemplo, eczemas, dermatites e até mesmo infecções bacterianas. Puxa, já imaginou a gente pegar uma infecção bacteriana porque tá tomando banho demais? Ah, isso não é legal, né? Porque, na verdade, a gente tem até a impressão de que quem tem uma infecção dessa é porque não tomou banho. Às vezes é o contrário, é porque tomou banho em excesso, é isso? Sim. E, às vezes, a própria dermatite, né, alérgica, ela simula, por exemplo, uma infecção por fungo, porque a pele fica mais avermelhada, descamando, muitas vezes coça, pode espalhar por todo o corpo e até os pacientes chegam até a duvidar, nossa, mas será que isso é só por falta de hidratação? Mas sim, é realmente só por falta de hidratação e à medida que nós conseguimos instituir isso no dia a dia, por exemplo, se você tem costume de tomar um banho um pouquinho mais demorado, é importante a hidratação logo após o banho, porque os poros estão mais dilatados, o hidratante vai penetrar de forma mais adequada e você vai repor, de uma certa forma, essa oleosidade que foi retirada. Quando, por exemplo, nós vamos lavar a louça com uma temperatura de água mais quente, é mais fácil você retirar aquela gordura acumulada nos pratos. Então, é a mesma coisa que acontece na nossa pele. Uma temperatura muito alta acaba retirando essa proteção natural. Agora, essa hidratação pode ser feita com qualquer tipo de hidratante? Loção corporal que vende na farmácia? Ou tem que ser uma hidratação mais caprichada para quem gosta de um banho quente? Depende do tipo de pele. Então, as pessoas que já têm uma pele mais alérgica, por exemplo, aqueles que têm infecções de vias aéreas respiratórias, rinite, bronquite, asma, que são alterações comuns, principalmente nessa época de inverno, a orientação é que os hidratantes sejam mais neutros, emolientes, sem conter muitos ativos. Por exemplo, vitamina E, ureia é uma substância que acaba ardendo um pouquinho quando a pele já está mais ressecada ou então às vezes fissurada. Então a pele mais sensível e que tem esse problema de forma mais recidivante, contínua, o ideal é que utilize emolientes, cremes mais densos,
que até são mais difíceis de aplicar e que não contenham muitos ativos adicionais. Nas pessoas de pele normal, pode ser utilizado um creme assim de fácil aplicação, que pode ser comprado até nas farmácias normais, sem necessidade de indicação de um especialista. Eu estava lembrando aqui que algumas pessoas realmente têm, fica ruim no inverno, né? Faz aquela casquinha, aquele vermelhão, descama, e isso é porque a pele está ressecada? Sim, muitas vezes. O diagnóstico diferencial, então olha que a gente, na hora que nós estamos examinando a lesão, nós temos que pensar realmente em outras possibilidades. Por exemplo, uma infecção por fungo, uma infecção por bactéria. Mas o ressecamento nessa época, associado a esse hábito de vida de um banho muito demorado, uma temperatura muito alta, já nos leva como primeira indicação a pensar nessa dermatite, que é o eczema da pele por ressecamento. Em alguns casos, Cláudia, por exemplo, algumas pessoas que têm a pele mais sensível também, que não têm tanta capacidade de produzir essa oleosidade normal, são as mulheres após a menopausa, por exemplo. Então, tem uma diminuição de pelos, diminuição da oleosidade natural. Os braços e as pernas são áreas que, em geral, tem menos glândula sebácea, então sofrem mais. Sabe aquele tornozelo quando fica meio esbranquiçado, descamando? Então, isso é falta de hidratação e, em alguns casos, pode levar uma coceira tão grande que forma até ferida na pele. Então, abre uma úlcera, eventualmente, por ter realmente essa falta de oleosidade. Tá vendo? Esse assunto que parece que é corriqueiro, que todo mundo já sabe, é muito importante. E isso pode, se você não souber fazer direitinho, ocasionar algumas doenças e alguns inconvenientes. Aí a gente tem aqui na mesa aquilo que a gente usa normalmente no banho, né? Então, o primeiro ali, a rosinha, é um sabonete de glicerina, com base de glicerina. Isso, aqueles dois primeiros que nós podemos observar que são sabonetes em barra, né? Então, por exemplo, as pessoas de pele mais sensível, por mais que o sabonete seja de glicerina, eu oriento optar por um sabonete líquido. Então, ou em gel, ou então um sabonete perolado, porque eles vão possibilitar uma maior hidratação da pele. Então, o poder abrasivo dos sabonetes líquidos é muito menor do que o sabonete em barra, né? A composição dele acaba lesionando um pouco mais. As pessoas que preferem sabonete em barra e têm a pele também sensível pelo banho, eu oriento optar por esses sabonetes em barras direcionados para criança. De bebê mesmo. De bebê, porque não tem tanto efeito, tem mais efeito emoliente, hidratante e não tanto efeito detergente. Então, no caso, entre os dois, tanto um sabonete que contenha hidratantes na fórmula, quanto um sabonete glicerinado, ele com certeza vai ressecar muito menos do que, por exemplo, um sabão de coco ou um sabonete normal que não tenha esse direcionamento específico para a pele ressecada. E esse sabonete que já vem com hidratante, ele realmente hidrata a pele? Além dele hidratar um pouquinho, ele não permite tamanha agressão pela ação detergente da fórmula. Então, é uma boa escolha. É mais pela prevenção do que pela própria hidratação. Porque a hidratação a gente tem que imaginar que devem ser passados para a pele ativos que mantenham a célula viçosa, túrgida, ou seja, hidratada. E isso não acontece com o sabonete. Isso vai acontecer com os hidratantes após o banho. E outro fator que é importante ressaltar, os óleos. Muitas vezes as pessoas acham que eu passo um olhinho no banho ou pós-banho, ou até mesmo as gestantes, e acham que a pele já está hidratada. O óleo, na verdade, ele vai servir como uma camada mecânica. Ele vai impedir a desidratação, mas ele não transfere nenhum ativo hidratante para a pele, ele simplesmente evita que a célula desidrate. Nossa, a gente vai fazer um apêndice aqui no nosso assunto, então, porque eu pensei nas grávidas. Tem muita grávida que acha que passando bastante óleo na barriga evita estria. Então, é mito isso? Não é mito, porque, na verdade, ele vai contribuir para você não perder tanta água. Então, o ideal é a associação, tanto do óleo quanto do hidratante. Então, é bom passar os dois. Os dois. Não adianta só passar o olhinho. Sim, sem dúvida. O fato da gestante usar, por exemplo, um óleo de amêndoas a gestação inteira, ela não está totalmente protegida de ter as estrias. E é importante fazer a hidratação de dentro para fora também? Beber água? Sim, sem dúvida nenhuma. De 2 a 3 litros de água por dia. É importantíssimo associando com essas orientações gerais. Perfeito. Bom, eu quero saber o seguinte, a gente já sabe que o sabonete líquido é melhor do que o sabonete em barra, mas eu quero saber se a gente pode e deve passar sabonete no corpo inteiro quando toma banho, fazer bastante espuma ou se não, se a gente vai eleger algumas partes. Como é que é isso?
Depende da quantidade de banhos que nós tomamos por dia. Então, como o brasileiro tem costume, em geral, de tomar 2 banhos, manhã e noite, a orientação é que no primeiro banho, ou da noite ou da manhã, seja feita a higienização por completo, sem a necessidade de usar, por exemplo, as buchas, tanto a vegetal quanto a bucha natural, porque ela vai agredir ainda mais que o sabonete, o detergente. E no banho da noite, que seria o segundo banho do dia, utilizar o sabonete apenas nas áreas íntimas. Então, axila, virilha, nos pés, entre os dedos, na orelha. Então, nas áreas que realmente existe essa necessidade de você fazer uma higienização maior. Então, não precisa sair passando sabonete no corpo todo, Não. você toma 2 banhos por dia, né? E a esfoliação, para quem gosta de fazer, principalmente em áreas mais espessas, por exemplo, cotovelo, joelho e nos pés, de 1 a 2 vezes no máximo por semana. E aí pode fazer com essas esponjinhas? Sim, ou com as esponjas nessas áreas mais espessas, né, onde a camada córnea, que é a camada mais superficial da pele, que é morta, ela é mais espessa. Então, a gente tem que retirar um pouquinho. Se for muito agressivo fazer com essas buchinhas, a orientação é pegar simplesmente açúcar, diluir no sabonete e massagear com movimentos circulares e leves nessas regiões que te incomodam. Ai, que bom, né, a gente ouvir isso de uma profissional, porque tantas vezes você acha que tem que se esfregar com a bucha e que tem que esfregar filho com a bucha. Olha lá, a gente tira essa camada de proteção que é tão importante. Sem né? dúvida. Ali tem pente, escova, pente mais fino, mais largo. A gente vai falar sobre esse cuidado com os cabelos e como é que a gente lava os cabelos no próximo bloco, tá bom? E eu continuo com a doutora Luciana Catini. A gente tá falando sobre banho. Ó, mostramos aqui sabonete em barra, sabonete líquido, as esponjas. O melhor é o sabonete líquido, não é? Sim. Tem algum sabonete líquido que seja mais indicado? Os sabonetes líquidos, em geral, eles têm um processo menor de saponificação, que é o fator que gera o efeito detergente. Então, eles são formados através da esterificação. Então, é lógico que os sabonetes líquidos que você encontra em farmácia normal e supermercados, eles podem ser utilizados no dia a dia por qualquer pessoa, a não ser pelos pacientes com pele atópica. Então, aí, nesse caso, precisa de uma indicação mais precisa. O que é pele atópica? Pele atópica são as peles alérgicas. Então, ou crianças, ou adolescentes, ou até mesmo os adultos que têm essa condição de desenvolver as manchas vermelhas com descamação e coceira em qualquer parte do corpo, mas principalmente nas áreas de dobra, cotovelo, joelho, às vezes ao redor dos olhos, nas costas, que é muito comum. Perfeito. Temos algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai falar como é que lava o cabelo e o uso das escovas e pentes. Mas a Vânia Gans, de São Leopoldo, ela diz o seguinte: olá, nessas semanas de muito frio eu não consigo tomar banho sem ser muito quente. Ao ponto de que quando saio do banho minha pele está avermelhada. Existe algum hidratante que eu deva usar depois desse banho? Então, Vânia, a pele geralmente fica avermelhada porque com o aumento da temperatura, os nossos vasos sanguíneos tendem a ficar mais dilatados. É como se eles abrissem, né, para emitir, para liberar o calor. Então, precisa identificar se esse calor, essa vermelhidão que ela sente, por exemplo, é só no rosto, é no corpo inteiro, porque em alguns casos nós temos associado aí a rosácea, que é uma condição da pele onde a gente tem a proliferação desses vasos. Agora, se for só uma condição, assim, realmente do banho, é só hidratar com um creme emoliente normal que ela já esteja acostumada e essa vermelhidão tem que sumir em até 10 minutos após o banho. Ok. A Alexandra Leca, ela é de Caxias do Sul. Ela diz: boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se pentear o cabelo na hora do banho prejudica o couro cabeludo ou o cabelo. Qual é o melhor shampoo para cabelo que é oleoso na raiz e seco nas pontas? Como manter os cabelos hidratados? Várias perguntas numa só. Vamos por partes. Pentear o cabelo na hora do banho é bom? Pode? Pode, com devido cuidado. Então, nós não devemos provocar o estiramento excessivo do fio, porque na hora da lavagem ele já está esticado. Então, o ideal é que primeiro faça a higienização com o shampoo que você já está acostumada. Em geral, tem até aquele mito, né? Ai, meu cabelo acostumou com o shampoo. Então, qual é a orientação? Conforme nós vamos lavando com o mesmo shampoo diariamente, na nossa fibra capilar vão sendo depositados resíduos da lavagem anterior que não foi totalmente enxaguado. Então, uma vez por semana, a orientação é lavar os cabelos com shampoo anti-resíduos, para permitir essa total retirada de leave-in, de condicionador que acaba se depositando no cabelo. Então, o ideal realmente é alternar os shampoos ao longo dos dias da semana.
O condicionador, ele deve ser aplicado da altura da nossa orelha, mais ou menos, em direção às pontas, nunca em contato com o couro cabeludo. Por quê? Porque ao pentear, a gente já espalha com o pente a oleosidade natural produzida pela glândula, que está aqui bem rente ao cabelo, né? Que é no orifício do bulbo. Então, o condicionador, ele só deve repor essa hidratação aonde realmente essa oleosidade não chega. E ao pentear no banho, o ideal é que você segure o cabelo e comece pelas pontas para desembaraçar. Por quê? Porque muita gente acaba, principalmente quem tem luzes ou então um cabelo com algum descolorante, o cabelo tende a ficar muito embaraçado durante o banho. E se esse manuseio for feito de uma forma muito intempestiva, você pode provocar a quebra do folículo, a quebra da fibra capilar. É mais fácil de quebrar enquanto está molhado? Sim. É. Ela pergunta também qual é o melhor shampoo para cabelo que é oleoso na raiz e seco nas pontas. Eu acho que esse é o problema de muitas mulheres, né? Sim, sem dúvida. Essa coisa que a gente vê lá no supermercado, para cabelo oleoso, para cabelo seco, funciona? Isso é verdade? Funciona. O que vai mudar é a ação justamente detergente do shampoo. Então, os shampoos direcionados para os cabelos mais ressecados, eles são em geral perolados, contém, por exemplo, uma quantidade maior de aminoácidos, ânions, que vão promover esse toque mais macio no cabelo, mesmo depois que eles forem retirados do contato com o cabelo. Os cabelos mais oleosos, eles devem ser enxaguados com shampoo mais neutro. Neutro que eu digo assim, é um shampoo transparente, porque não vai ter uma quantidade muito grande de queratina, aminoácidos, eliminando assim o depósito de resíduos em excesso. E para os cabelos mistos, o ideal é justamente fazer como eu disse anteriormente, alternar o shampoo para cabelos oleosos com o shampoo para cabelos secos, ou até mesmo uma vez por semana o anti-resíduos. E sempre proporcionar uma hidratação adequada das pontas, porque em geral é nessa parte que o cabelo fica mais ressecado. Perfeito. O José Mário Cardoso, ele é de São Paulo. Ele disse que tem um filho de 21 anos que teve uma alergia nas nádegas. Ele quer saber se isso pode ter sido provocado por banho demorado. Sem dúvida nenhuma pode, mas é importantíssimo que isso daí seja investigado, não simplesmente taxado como alergia. Então, como eu disse, tem alguns diagnósticos diferenciais, ou seja, outras coisas que nós podemos pensar e que simulam muito essa lesão de pele seca. Por exemplo, uma micose, por exemplo, a psoríase, que é uma descamação mais intensa da pele, ou até mesmo uma alergia de contato, por exemplo, algum tecido sintético que ele tenha utilizado. O interessante seria, se realmente está incomodando, procurar um especialista. Tá joia. O Caio Matias é de Tiradentes. Ele pergunta se o sabonete esfoliante funciona mesmo. Funciona, mas em geral ele funciona para retirar essa camada mais superficial de proteção. Então ele retira as células mortas e dependendo das microesferas contidas no sabonete, isso vai promover uma maior abrasão ou uma menor abrasão. Por isso que é importantíssimo que nas regiões mais espessas seja utilizado um sabonete esfoliante suave. Um sabonete esfoliante um pouco mais abrasivo. E no restante do corpo, uma vez por semana, um sabonete esfoliante mais suave. A Cleusa Soares pergunta sobre os sabonetes íntimos, se eles podem e devem ser usados diariamente, com frequência. Ela faz duas perguntas, responde primeiro essa e depois tem a do filho dela. Então, o sabonete íntimo, realmente ele tem assim, um pH semelhante ao da região íntima, mas ele também não pode ser usado em excesso. Por quê? Porque, na verdade, os fungos, as bactérias, existe na nossa pele e na região íntima uma flora, uma microbiota natural, que faz também a proteção. Então, a hora que você altera o pH, porque em geral o pH da pele é um pH ácido, varia de 5,5 a 6,5. A hora que você altera esse pH, você pode promover um desequilíbrio nessa flora natural e as bactérias que ali vivem normalmente se tornarem infectantes, ou até mesmo fungo. Então, não seria interessante nem higienizar demais e nem também deixar o local muito oleoso. Normalmente esse sabonete íntimo, ele vem escrito assim, o mesmo pH da região íntima. Sim. Então, é verdade isso? Sim, ele é próximo e o efeito maior dele é realmente conter algumas substâncias como, por exemplo, lactato de amônio, que retira a oleosidade sem ter um fator muito agressivo.
Tá. Então, a mesma Cleusa pergunta sobre o filho dela. Falou que ele joga bola diariamente e por conta disso ela tem muito medo que ele pegue algum tipo de micose e ela só deixa ele usar aquele sabonete de barra antibacteriano. Se pode, já que ela ouviu a gente falar que não é indicado. Não, ótima pergunta, porque o sabonete antibacteriano, ele é indicado hoje para áreas específicas. Então, assim, para ambientes hospitalares, porque na composição vão conter, por exemplo, clorexidine, que são substâncias que realmente vão retirar as bactérias. Os sabonetes que a gente encontra nas farmácias, a proposta da ação antibacteriana é muito duvidosa. Por quê? Primeiro porque o ressecamento da pele é muito intenso, isso daí não deve ser utilizado no dia a dia. Segundo, porque à medida que você utiliza esses sabonetes antibacterianos, eles vão selecionando as bactérias mais resistentes. Então, ao longo de uma semana, você matou as bactérias mais leves e selecionou as mais resistentes. A terceira coisa é que ele só age, se ele agir realmente como uma ação antibacteriana, ele só vai atuar nas bactérias, porque vírus e fungos ele não vai combater. E o quarto fator, que eu acho que é o mais importante, ele retira a proteção natural, porque a nossa pele, Cláudia, a fisiologia nossa, ela é perfeita. Então, o manto lipídico, que seria essa oleosidade, ele contém ácidos graxos livres, ele contém triglicerídeos. Isso vai servir como uma barreira mecânica para a penetração das bactérias. Então, é mais importante a gente conseguir preservar essa proteção natural que a gente já tem do que tentar combater as bactérias com algo externo. Puxa, então, eu não indico os sabonetes antibacterianos. Porque a gente é bombardeado pelas propagandas, né? Que falam, proteja a sua pele, né? Proteja a sua pele contra as bactérias. E aí, agora você falando, eu já imaginei a nossa pele igual um campo de guerra com os soldadinhos lá preparados para proteger a nossa própria pele, então, de fungos. De fatores externos. Né? Olha lá, que bacana. A nossa última pergunta é da Eunice Fernandes, ela é de Pedreira, em São Paulo. Já que falamos de cabelo, ela quer saber se a gente pode lavar o cabelo todo dia. Sim, e deve. Principalmente as pessoas que têm o cabelo um pouco mais oleoso, a indicação é que eu lave diariamente ou, no máximo, um dia sim, um dia não. Porque é ao contrário daquilo que nós imaginamos, que às vezes os pacientes conversam comigo e falam, ai, doutora, você não sabe, eu nem lavei o cabelo porque eu tô com medo que ele caia. Mas não. Primeiro que, assim, o fio que já está separado do bulbo folicular, ele vai ser eliminado tanto durante o banho quanto durante o dia. E o fato de você preservar um ambiente mais oleoso no couro cabeludo pode predispor ao aparecimento de caspa ou até mesmo piorar essa queda. Essa quantidade de cabelo que cai, como é que a gente mede se é normal ou se está em excesso? Então, primeiro comparando com o que já é normal na sua vida. Então, as pessoas acabam, principalmente as mulheres, né, que têm o costume até de pentear durante o banho, já sabe que aquela quantidade é a normal no dia a dia. Além disso, se cai em excesso, então, por exemplo, se durante o dia, sem ser no banho, ao pentear, você elimina fios que ficam grudados na roupa, no travesseiro, então é uma queda mais excessiva. Além disso, é normal a gente perder mais ou menos de 100 a 150 fios por dia, por lavagem. Então, se a gente tiver um pouquinho de tempo para conseguir contar, é uma quantidade bem razoável. É como se fosse que ocupasse toda a palma de uma mão. Então, isso oscila também em relação à época do ano. Tem épocas do ano que a gente tem uma perda um pouquinho maior de cabelo. Então, não fique desesperado. Eu acho que a maior atenção é realmente isso. Se além da hora do banho, você tem essa queda de cabelo ao longo do dia. Duas perguntas rápidas minhas. Pode dormir de cabelo molhado? Não, de jeito nenhum. Eu não consigo também. Ainda acordo gripada. Não pode dormir de cabelo molhado? Não, porque você acaba retendo a umidade e facilita o desenvolvimento de fungos. Faz mal prender o cabelo com ele molhado? Sim, por esse mesmo motivo. Você acaba gerando um ambiente quente, úmido, propício para o desenvolvimento de bactérias e fungos também. Pergunta feia agora, mas eu acho que é importante fazer. Tem gente que faz pipi no banho, pode? Pode, não pode? tem problema. Não, tá bom. Não tem problema. Mas é bom a gente saber, né? Outra coisa. É verdade que tem que secar bem os dedos para não dar frieira? Sim, do pé? importantíssimo. Às vezes até com secador. Até com secador? Sim, sem dúvida. Ó, tá vendo? De olho na sua saúde, no seu corpo. Os cuidados com a higiene são muito importantes. É sempre bom a gente falar desse assunto rotineiro, mas esclarecer algumas dúvidas, né? E até mesmo apontar outro caminho. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa com tanta boa vontade, como, por exemplo, esfregar o corpo com a esponja, achando que está tomando aquele banho maravilhoso, passando muito sabonete 3 vezes ao dia e está fazendo isso em exagero. Doutora Luciana Catini é dermatologista. Se você precisar entrar em contato, eu indico www.lucianacatini, com 2 T's,
lucianacatini.com.br, tá certo? Tá Obrigada, Lu, por ter vindo. Sempre Obrigada, muito bom te Cláudia, receber. pelo convite. Até a próxima, tá Até a bom? próxima.